do Conselho de, no Conselho de Administração. É um artigo grande, não tem muito para falar, porque é mais ler o artigo mesmo, mas eu vou ler ele aqui com vocês para a gente ver junto alguns pontos que eu ressaltei. Compete ao Conselho de Administração, inciso 1º, fixar a orientação geral dos negócios da companhia. Inciso 2º, eleger e destituir os diretores da companhia e fixar-lhes as atribuições, observado que a respeito dispuser o Estatuto. Inciso 3º, fiscalizar a gestão dos diretores, examinar a qualquer tempo os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração e quaisquer outros atos. Convocar a Assembleia Geral quando julgar conveniente ou no caso do artigo 132. Esse aqui tá só um aqui, mas eu acho que, na verdade, quando eu apaguei a bolinha, eu apaguei errado. Esse aqui é o inciso 3º. Terceiro não, é o inciso 4º. IV. Não era para ser só I, não, é IV. 5º, manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria. 6º, manifestar-se previamente sobre atos ou contratos quando o Estatuto assim o exigir. 7º, deliberar, quando autorizado pelo Estatuto, sobre a emissão de ações ou de bônus de subscrição. 8º, autorizar, se o Estatuto não dispuser em contrário, a alienação de bens do ativo não circulante, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias e obrigações de terceiros. 9º, escolher e substituir os auditores independentes, se houver. Um ponto que eu quero ressaltar com vocês no parágrafo 1º, porque ele nos mostra que no exercício dessas atribuições, caso o Conselho tome deliberações que produzam efeitos perante terceiros, a ata da reunião respectiva deverá ser obrigatoriamente levada a registro na junta comercial. E ele nos mostra que serão arquivadas no registro do comércio e publicadas as atas das reuniões do Conselho de Administração que contiverem deliberações destinadas a produzir efeitos perante terceiro. Produzir o efeito perante terceiro deverá ser obrigatoriamente levado a registro na junta comercial. E o parágrafo 2º nos mostra que a escolha e a destituição do auditor independente ficará sujeita a veto, devidamente fundamentado dos conselheiros eleitos na forma do artigo 141, parágrafo 4º, se houver. Boa tarde, eu me chamo Breno e eu vou apresentar um pouco sobre o mecanismo do voto múltiplo e sobre a diretoria executiva. Primeiro a gente tem o mecanismo do voto múltiplo, que está previsto no artigo 141 da Lei 6404 de 1976, que expressa: na eleição dos conselheiros é facultado aos acionistas que representem no mínimo 10% do capital social com direito a voto, esteja ou não previsto no Estatuto, requerer a adoção do processo de voto múltiplo, por meio do qual o número de votos de cada ação será multiplicado pelo número de cargos a serem preenchidos, reconhecido ao acionista o direito de acumular os votos em um só candidato ou distribuí-los entre vários. Ou seja, cada ação valerá tantos votos quanto tiverem membros no Conselho de Administração. Então, se uma empresa tem 10 membros no Conselho, cada ação da empresa terá o direito a 10 votos, por exemplo. O pedido pode ser feito por todo acionista que tiver ao menos 10% das ações com direito a voto da companhia. Ainda de acordo com o artigo 141 em seu parágrafo 4º, que dispõe: terão direito de eleger e destituir um membro e seu suplente do Conselho de Administração em votação em separado na Assembleia Geral, excluído o acionista controlador, a maioria dos titulares, respectivamente, de ações de emissão de companhia aberta com direito a voto, que representem pelo menos 15% do total das ações com direito a voto, e de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito de emissão de companhia aberta, que representem no mínimo 10% do capital social, que não houverem exercido de direitos previstos no Estatuto em conformidade com o artigo 18. Sendo assim, são duas as hipóteses de eleições em separado na composição do Conselho de Administração de companhias abertas.
Na primeira hipótese, participam os acionistas minoritários titulares de ações com direito a voto, desde que reunidos no mínimo representantes de 15% do capital votante. Na segunda hipótese, de eleição em separado, participam os minoritários preferencialistas sem direito a voto e os que não exerceram eventual vantagem política estatutariamente assegurada na forma do artigo 18, desde que reunidos representantes de no mínimo 10% do capital social. Contudo, será uma só eleição em separado se esses dois conjuntos de acionistas minoritários, os com direito a voto e os sem direito a voto, não atenderem isoladamente ao quórum exigido para a instalação dos respectivos conclaves segregados, mas juntos representem ao menos 10% do capital social da empresa. O parágrafo 5º versa: verificando-se que nem os titulares de ações com direito a voto e nem os titulares de ações preferenciais sem direito a voto, ou com voto restrito, perfizeram, respectivamente, o quórum exigido nos incisos 1 e 2 do parágrafo 4º, que eu acabei de ler, ser-lhes-á facultado agregar suas ações para elegerem em conjunto um membro e seu suplente para o Conselho de Administração, observando-se nessa hipótese o quórum exigido pelo inciso 2 do mesmo parágrafo. Esse mecanismo do voto múltiplo nas companhias visa dar mais força aos acionistas minoritários, já que eles podem concentrar os votos em um único cargo do Conselho, enquanto os acionistas majoritários do Conselho de Administração continuam se esforçando para eleger a maioria do Conselho. Agora, falando um pouco sobre a diretoria executiva, numa administração de uma empresa de grande porte, especialmente de companhias de capital aberto, existe muito nível de complexidade. Não existe uma única pessoa na empresa que toma todas as decisões. As responsabilidades se dividem entre a Assembleia de Acionistas, Conselho Administrativo, Diretoria Executiva e outros corpos da administração da companhia. No artigo 143 da mesma lei está disposto: a diretoria será composta por um ou mais membros eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, ou, se inexistente, pela Assembleia Geral, e o Estatuto estabelecerá: 1. O número de diretores, ou o máximo e o mínimo permitidos, o modo de sua substituição, o prazo de gestão, que não será superior a 3 anos, permitida a reeleição, e as atribuições e poderes de cada diretor. No parágrafo 1º desse artigo, os membros do Conselho de Administração, até o máximo 1/3, poderão ser eleitos para cargos de diretores, e no parágrafo 2º, o Estatuto pode estabelecer que determinadas decisões de competência dos diretores sejam tomadas em reunião da diretoria. A diretoria executiva, especificamente, compete justamente à administração da organização do dia a dia da companhia. É ela que elabora e implementa os processos, planeja e conduz projetos à sua finalização e assegura que as operações estejam em andamento de forma adequada. A composição da diretoria executiva pode variar, mas, de modo geral, ela conta com, no mínimo, um diretor executivo, que é chamado de CEO, e um diretor financeiro, que pode ser chamado de CFO. Mas, dependendo da companhia, ela pode ter até 6 membros da diretoria executiva. Daí acrescentando o diretor operacional, também chamado de COO, o diretor comercial, o CSO, um diretor de marketing, um CMO, e um diretor de TI, um CIO. Todos eles integrando a diretoria executiva para a administração da companhia. A diretoria é escolhida pelo Conselho de Administração ou, se esse não existir, pela Assembleia Geral, de acordo com seu estatuto, que deve definir o número de diretores, até 6, o modo de substituição desses diretores, o prazo da sua gestão e as atribuições de cada diretor.